Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 5W desse domingo, onde eu vou conversar com vocês sobre a eventual necessidade de você escolher utilizar um pino a depender da situação clínica em que você está vivenciando. Eu escolhi um caso clínico super interessante, vocês estão vendo aí na tela agora, então eu vou focar no caso para que a gente tenha essa percepção da necessidade ou não, a depender do que é que você vai fazer. Então desde já, vocês já ficam imaginando qual será desses dentes que vai precisar de pino. A primeira coisa fundamental é a gente sempre pensar que fazer aquela relembrança de que um pino é sempre necessário quando você precisa reter o material restaurador que vai ser colocado ali, quer seja coroa, resina, o que quer que seja. Então, quando a gente olha essa situação clínica, é destacável para a gente, nesse caso clínico, que esses dois elementos anteriores, eles parecem ter bastante quantidade de resina em volta deles, ó. Vejam só, apesar desse lateral também ter aqui uma classe 4, esse outro tem uma pequena classe 3, o foco do nosso trabalho são esses 4 incisivos, além da cirurgia periodontal que ela passou também, e outras questões como clareamento, vocês estão vendo aqui. Então, isso foram outros preparos prévios. Mas desde que a gente chega no momento antecedente, né, que antecede aqui o nosso processo literalmente restaurador, né, de preparos e restauração, agora depois do clareamento fica mais claro ainda para nós a quantidade de restauração que existe nesse elemento tratado endodonticamente, e nesse outro elemento ainda existe bastante restauração, mas não é do mesmo nível que o elemento 21. Bom, os dois laterais, isso é inquestionável, né? A quantidade de restauração que ali existe é bem pequena, então o substrato está bacana, o substrato está claro, bom, não há necessidade da gente pensar eventualmente em inserir um pino para reter o seu futuro material restaurador. Agora, vejam só o comparativo entre esses dois elementos. Se nós analisarmos apenas somente a questão de cor, e para isso fica super interessante eu aumentar o contraste da fotografia, vejam só, eu reduzo e aumento esse contraste. Observem que nessa região aqui, ó, nessa região cervical desse elemento número 21, já existe um grande escurecimento. E dá para perceber que esse dente é todo mais escurecido do que o substrato do 11. Portanto, é bem possível que nesse elemento eu precise de maior quantidade de desgaste para conseguir mascarar esse fundo escurecido do que nos outros elementos que, mesmo sendo muito restaurados, né, o elemento 11 especialmente, os outros dois não, mas mesmo sendo bastante restaurado, o substrato ele é muito melhor do que o substrato do elemento 21. Vamos então adicionar essas duas informações importantes. O que é que eu vou fazer nesse elemento vai depender do que ele tem de substrato, certo? Então a escolha do pino, ela só é feita quando você precisa ter retenção do material. Mas se você desgastar pouco, obviamente vai restar muito substrato e, portanto, você não tem necessidade de pino, por mais que aquele dente seja tratado endodonticamente, como é a situação desse caso. Agora, nessa situação em especial, nós temos um elemento escurecido. E para você resolver qualquer elemento escurecido, não há outra solução, independente de você tratar isso de maneira direta ou indireta, que não seja um maior desgaste para promover espaço para o seu material restaurador. Portanto, foi o que foi pensado nesse elemento. Já que há a necessidade desse elemento ser preparado, vejam só o escurecimento interno dele, ó, preparado para coroa, diferentemente dos outros elementos, vejam só que apesar de ter uma quantidade razoável de restauração, né, nos laterais a gente nem questiona isso, mas no central sim, no 11 agora o 21 é super escurecido, portanto, quando eu fizer o preparo, eu já prevejo que eu vou ter menos ainda remanescente. Esse dente já tem uma fragilização pelo acesso endodôntico, portanto não há dúvidas de que esse elemento requer mesmo a instalação de um pino de fibra para que a gente então tenha condições de
ter a retenção adequada, eficiente para o que for realizado. Então foi isso que foi escolhido por esse motivo e é daí que vocês precisam pensar. Então pensem prioritariamente no que é que você pretende fazer, na cor daquele substrato que vai definir o que você vai fazer e é óbvio, né? Essas duas aqui têm relação com o seu material restaurador. Eu poderia fazer nesse elemento uma restauração direta? Poderia, dava para fazer sim. Mas a escolha nesse caso foi trabalhar com um processo indireto, portanto eu vou ter que desgastar bastante para ter espaço para a cerâmica opacificar e depois trazer a beleza natural do dente, que é o que foi realizado. Então vejam, aqui nós temos esses elementos já com aquelas resinas antigas substituídas para que possa se iniciar o preparo de uma maneira mais confiável. E aí depois os preparos já em quase na fase final de execução, aqui os preparos já finalizados, portanto aqui nós temos um desgaste maior, aqui um desgaste intermediário e nos dois elementos, nos dois laterais, um desgaste bem mais suave, bem mais reduzido. Então depois de todo o processo de moldagem, esse caso recebeu um coping cerâmico e depois facetas que foram cimentadas nos elementos naturais e a faceta cimentada em cima desse coping cerâmico de zircônia altamente opaca. Nós estamos fazendo o teste aqui para que vocês vejam, né, o nosso poder de resultar numa solução interessante nesse caso. Depois tem toda a fase de cimentação, que não é o nosso foco da abordagem aqui nesse momento, até que chegamos no momento final da cimentação. Maravilha, está cimentado, nos parece que está legal, não se incomodem com esses espaços que surgem na hora, é o afastamento para você promover uma boa cimentação, desde que da ponta da crista óssea até a região de ponto de contato exista menos do que 6 milímetros, você espera que isso feche nos próximos 6 meses e foi isso que absolutamente aconteceu. Vejam só, deixa eu pegar uma imagem mais próxima aqui para que vocês vejam. Olha só, praticamente fechado já, um resultado super interessante, super agradável. Olha aqui um acompanhamento agora dos 6 meses, com um resultado bem legal, em que a gente conseguiu opacificar o dente escuro, utilizar um pino de fibra para reter toda essa coroa, e aí a gente consegue um resultado de harmonia e possibilidade de durabilidade muito grande. Vejam só, em preto e branco a gente não nota a diferença de valor entre todos os elementos e os elementos naturais, e é isso que vocês precisam pensar. Então a instalação de um pino não é só pensada no momento que você define se vai colocar o pino, mas você precisa pensar no que é que você vai restaurar, no substrato que ele existe, o que você precisa fazer para a sua restauração chegar no final e você ter um resultado super agradável. Vou lembrar vocês novamente, nós estamos com as vagas abertas para imersão em pinos, que é absolutamente gratuita. Nós vamos trabalhar uma série de conteúdos que vai te possibilitar enxergar o quanto o pensamento tradicional sobre os pinos faz você ficar defasado em termos de conteúdo, faz você perder oportunidades de trabalho e perder, obviamente, muita possibilidade de rendimento no seu consultório, tá? Então, preste atenção, faça a sua inscrição, eu vou deixar o link aí, arraste para cima, que você vai direto para o link e não perca tempo. Nós já temos, nesse momento que eu estou gravando o vídeo agora, mais de 1.300 pessoas inscritas. Então corra, porque senão você tem a grande chance de ficar de fora. É de 22 a 26 de junho que nós vamos fazer esse grandioso evento e eu gostaria muito da sua participação. Um grande abraço, até o próximo 5W Tube.